pessoas, Senhor, de maneira que o Senhor possa trabalhar e formar o caráter da tua igreja. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Gostaria de convidar aqui o Diácono Evandro, que estará ministrando a lição para os adultos, também para os jovens, para os discipulados, os vindores, todas as classes presentes também serão ministradas no segundo piso, e a classe dos adultos fica aqui na área para ser ministrada no nome de Jesus. Saudando a igreja da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos no nome do seu Filho Jesus Cristo, no intuito de aprendermos mais um pouco sobre a poderosa palavra. Eu estou muito feliz, desde já quero agradecer a oportunidade desse ministério, pastor Sérgio, pastor Edivaldo, pastor Haroldo, todo o corpo de obreiros desse ministério, agradecendo a Deus por cada vida que um dia ouviu a voz do Senhor. Ei, eles estão servindo. Isso é a bênção, irmãos. Você ouvir a voz do Senhor, responder o seu chamado, sentar para aprender um pouco. Amém? Nós somos aqui hoje com essa responsabilidade tão grande de aprender junto com os irmãos aqui nessa noite. As lições da escola bíblica, cujo tema nesse trimestre aqui: aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eita Jesus! Que o Senhor encontre no nosso coração esse desejo, né? Esse sentimento de sermos avivados, né? O avivamento está ali na América, está uma coisa extraordinária, meu Deus. Mas o mesmo Deus que está operando lá, irmãos, Ele opera aqui também. Amém? Amém ou não amém? Velho, nosso Deus é extraordinário. Eu estou com a revista aqui que o pastor me mandou aqui o link dela aqui. Eu vou puxar pelas lições aqui, irmãos, para a gente fazer uma leitura aqui, todos nós juntos aprendemos juntos. Saímos daqui edificados. Os irmãos já estudaram a lição de número 1 que fala do avivamento, né? Quem já estudou, já teve presente. Eu trabalhei na noite, então muitas lições eu não estou podendo vir. Mas glórias a Deus que o Senhor ouviu a minha súplica e me preparou uma porta para trabalhar somente de dia. Eita, agora eu encho e explode uma vez. Agora eu vou desprezar a coisa mesmo. Porque às vezes eu fico envergonhado de ir orar com sono, depois de trabalhar, e às vezes a gente se pega falando coisa que não tem nada a ver. Já peguei várias vezes assim, eu levanto a mão e falo: perdão, Senhor, eu estou aqui numa situação tão cansado, tão morto, que me perdoa, eu vou dormir, depois eu venho. Mas quando você está com o teu corpo descansado, com a tua mente descansada, não tem coisa melhor, porque o Espírito Santo ele te ajuda, não é verdade? Avivamento no Antigo Testamento, os irmãos já estudaram também a lição 2, no Novo Testamento 1, e hoje nós vamos aqui, pela misericórdia de Deus, a lição 3 aqui foi no Novo Testamento, né? Nós vamos para a lição de número 4 hoje, amém, meus irmãos? Esse tempo que auxílio aqui, se não tiver o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar aqui. Eu creio. Lição de número 4, olha só que coisa linda: o ministério avivado de Jesus. Glória a Deus. O ministério avivado de Jesus. Você se depara com um tema como esse, você fala: o ministério avivado de Jesus. Não, irmão. Mas depois a gente vai estudando, vai esmiuçando e vai vendo que, né, ele estava que nem nós aqui na terra, né? Então havia essa necessidade dele também ser avivado. Ele estava na natureza humana ainda, que nem nós.
Não o pecado, mas estava na natureza humana, tudo isso que ele passou para gente, para mostrar para nós que é capaz. Nós temos essas condições também de superar e de batalhar e também de sermos avivados, né? Aqui nós temos o texto agora aqui. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, no verso 14, na verdade prática está escrito: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela o extraordinário, revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Olha que coisa linda, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Como nós necessitamos, irmãos, disso. Eu necessito, irmãos. Eu necessito, porque eu sei que é de suma importância nesses tempos. Bom, nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 4, e a leitura está para nós aqui, do verso 14 ao verso 22. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Bíblia, vamos aqui juntos ler, né? Eu sei que existem várias versões diferenciadas, mas vamos ler, ainda que eu leio um verso de um e outro, e se não quiser falar em voz alta, tudo bem, mas eu entendo por mim, quando a gente começa a ler a Escritura Sagrada, a gente recebe já algo que já está ali entronizado para nós, porque toda a palavra é inspirada, e sempre Deus fala conosco, um versículo, 2 versículos, toda a Escritura é, mas tem aqueles momentos que a gente está ali, né? Aquela sede, aquele desejo assim, e Deus ele fala, a gente percebe, parece que dá um deslumbre assim, a gente percebe, amém? Então, Lucas 4, do 14 a 22. Estou começando aqui. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A igreja? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, baixou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu a Escritura. E todos lhe davam testemunhos, e maravilhavam-se das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Meu Deus! É assim mesmo, né, irmãos? Já querendo já dar botar joga, né? Jogar ali um balde de água fria, né? Não é esse o filho carpinteiro dele? Por que está? Sempre vai ter, irmãos. Mas nós somos chamados não para ouvir qualquer tipo de coisa, mas nós somos chamados para ouvir o que Jesus fala. E aqui alguns receberam, e outros ficaram bravos. Mas ele continuou pregando. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje, amém? Louvado seja Deus. O importante é você não parar. É esse aquele, quando eu cheguei lá no Brasil em 2019, ô caixa d'água, bebia que não, a pedida era caixa d'água, e aí caixa d'água, vem aqui tomar uma. Falei, olha irmão, vou ser sincero com você, depois a gente parece que todo mundo é irmão, né? Jesus ele transforma a gente, nem que a pessoa, a gente parece que pega essa mania de falar irmão, né? Mesmo que a pessoa ainda não é convertida, mas eu falo, irmão, você vai me perdoar, mas agora eu estou tomando de outra água. Falei mesmo, agora eu estou tomando de outra água. E a caixa d'água ainda fala, daquela que passarinho bebe, eu falei, daquela que jorra do trono da graça. Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus lá no Japão. Dei meu testemunho lá naquele tempo. E saí de lá. Aí eu, mas esse não é isso, nós andava andando com o caminhão carregado aí, tomando caixa aí,
testemunho meu ali, irmãos. Mas agora quando eu vou lá é diferente. Porque o Espírito do Senhor é sobre a minha vida. E eu quero que seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Se não for, o tempo é oportuno, a lição é oportuna, o momento é esse e quem faz é Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ministério avivado de Jesus. Nós já lemos aqui a verdade prática, já lemos o texto, e aqui nós temos os objetivos da lição. O primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo e conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Amém? Então são esses os objetivos, irmãos, que nós vamos sair daqui compreendendo hoje após a conclusão dessa aula. Amém? Então vamos para os tópicos aqui. Vou pedir para os irmãos lerem para a gente continuar trabalhando. Aqui tem a introdução que fala assim: Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Está no verso 14 do capítulo 4 que nós lemos. Aconteceu porque pela virtude do Espírito Santo Jesus voltou para a Galiléia. Amém? Então, aqui no comentário nós temos aqui uma palavra-chave que fala Jesus. E nós vamos aqui para o primeiro tópico, que está escrito Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E o primeiro subtópico está o Espírito Santo na vida de Jesus. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. É isso mesmo. Então, vou pedir já para a irmã Andréia ler aqui para nós, em voz bem audível, para que todos possam ouvir. E eu vou aqui ficar meditando, fechar os olhos e ouvir a palavra poderosa penetrar no meu coração nessa noite. Seja o nome do Senhor, né? Meus irmãos, uma lição como essa, a gente falando do nosso Messias, do nosso Senhor, encontrando num texto como esse, que ele não havia necessidade, irmãos, de Jesus ser cheio do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus, a própria divindade, mas isso é para nos mostrar o quanto nós necessitamos, irmãos, o quanto nós precisamos dessa busca, porque o Espírito Santo, quando ele desce, toca na gente, para minha vida, a mim foi algo sobrenatural, irmãos, uma coisa extraordinária. Eu falo, meu Deus, como é que pode? A
a gente sentir uma chama queimando aqui dentro, sabe? Um desejo, assim. Às vezes a gente está refletindo, às vezes ouvindo uma palavra, aí desce aquela lágrima quente aqui do canto do olho, e aquele coração fervendo, você fala, meu Deus, nunca mais eu quero perder essa essência, nunca mais eu quero perder esse fogo, sabe, que arde aqui dentro. Então, se a gente se distrair, irmão, se descuidar um pouquinho, o Espírito Santo ele é educado. Ele não vai habitar em qualquer solo, em qualquer ambiente. E hoje nós temos essa certeza, pelo que a palavra nos orienta, que ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo. E se a gente vai olhar para nós mesmos, a gente fala, meu Deus, a gente não merece, né? Mas o que nós temos que fazer é continuar cultivando isso dentro de nós. E como é que nós vamos cultivar? É igual nós lemos aqui. É sempre procurar a obediência. Esse José, é o filho de José, mas Jesus já tinha ouvido do Pai. E ele é o meu filho amado. Amém? Então nós somos amados de Deus, meus queridos. Nós já ouvimos essa voz do Pai também. Então não adianta chamar mais de cachaceiro, não adianta chamar mais disso daqui, porque se você já ouvir essa voz, você pode ficar tranquilo e seguir em frente, amém? Porque a obra do Espírito Santo é essa. Ele não faz a obra pela metade, ele não faz reforma, ele não faz conserto. Ele restaura completamente. Ele pega de lá, limpa tudo e transforma. E Jesus veio para nos mostrar isso. Não havia necessidade de Jesus. E de nós também estar passando por um estudo como esse. Hoje, o professor preparou um estudo como esse. Trazer para nós, irmãos, um ensinamento tão poderoso como esse. Para a gente poder cultivar esse desejo de manter esse cheio do Espírito Santo, com essa presença dentro de nós. Não é a gente, irmão, somos nós que vamos mostrar isso para as pessoas, não. É as pessoas que vão ver isso em nós. Eu saí ali hoje do meu setor, lá me despedi do pessoal lá, o mexicano falou, olha, agora vai dar uma bagunça danada, porque quando você entrou para cá, todo mundo ficou mais de meio aqui. Eu falei, glórias a Deus por isso. Agora pega você a semente que foi plantada no teu coração e dá continuidade nisso. Mas infelizmente botou um rapazinho de 21 anos lá. Meu Deus. Só Deus, eu já peguei o nome dele, já evangelizei ele, já comecei a orar por ele, já passei a mensagem para ele, agora você me acompanha. 23 anos de Japão, foi preso, atropelou uma moça aí, de madrugada, essa moça que entrega jornal, está incondicional, não pode tirar mais carro. Estava na prova de 100, reprovou um monte de vezes, ficou rápido, trabalhando na queima. Já numa fração de poucos minutos que ele ficou ali aprendendo meu serviço, ele já contou a história dele todinho. Porque é assim, quando eu estou trabalhando ali, se alguém falar um palavrão ali, o mexicano ele vai falar, não fala palavrão perto dele, porque ele é cristiano. Então você não adianta falar palavrão perto dele. Então já dá aquela correção dele. Você é cristão? Mas já começou, ele que já entrou contando a história dele. Eu falei para ele, você conhece a Deus? Ele falou, conheço. Eu falei, Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Agora eu vou te dar um livretinho que eu tenho aqui, como conhecer a Deus, um livretinho, eu sempre carrego no meu carro. Pega esse aqui, e guarda. Hoje mesmo ele já levou. Eu peguei um outro e já levou para a mãe dele. Ele falou, minha irmã vivia só para dentro da igreja e hoje está desviada. Eu falei, mas ela está aqui ou está no Brasil? Está no Brasil. E sua mãe? Minha mãe também gosta da igreja. Eu falei, então leva esse aqui para ela. E ele levou. Já ali, irmão, agora é só o Espírito Santo para fazer essa obra. Mas é isso que é você estar cheio da presença de Deus. É você não aguentar a pessoa do teu lado ali morrendo, falando besteira e você, sabe, ficar quieto. Não é que a gente vai incomodar, não é que o lugar não é apropriado. É que o Espírito prepara aquele lugar e aquele momento. Irmãos. Então que nós possamos ser cheios do Espírito Santo o tempo todo, amém? E aproveitar toda a oportunidade. Porque eu só faço isso por causa do Espírito Santo. Na minha natureza humana mesmo, não tenho coragem de fazer essas coisas. Mas foi o Espírito Santo que colocou isso dentro de mim. E me usa dessa maneira. E eu fico maravilhado da maneira como o Espírito Santo me usa nessa situação. Então, irmãos, é somente o Espírito Santo. Para nós entendermos aqui hoje que Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo para poder dar continuidade no seu ministério. Amém? Tópicos aqui, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então aqui no subtópico aqui, nós já vamos aqui para o Espírito Santo na vida de Jesus. É o segundo aqui. Nós temos aqui no ministério. Nós lemos aqui no ministério, né? De Jesus. Aí a irmã tocou nos pontos aqui. E ela leu, agora tem o segundo subtópico aqui. O Espírito Santo, essa revistinha aqui, ela está aberta aqui, irmão, numa situação que não está dando para me enxergar nele. Toda vez eu peguei a revista do Eric.
Meu iPad pifou a bateria. O segundo subtópico é esse, né? Os irmãos que estão carregando isso aí? É isso mesmo? A irmã leu no nascimento, no batismo e na tentação, né? Então aqui, ó, é nessa parte aqui a gente pode entender, irmão, que os rabinos eles visitavam a sinagoga muitas vezes e tinham a oportunidade de ensinar, né? E Nazaré, porém, era uma vila com um pouco mais de 500 habitantes. E todos lá, eles já ouviam, já sabiam que era Jesus. Achavam que ficava difícil, por isso que chegaram lá e falaram para Jesus, lá no canto das letras, não é esse o filho de Deus. Em certa palavra, Jesus vai falar que o profeta ele não é bem-vindo na sua, né? A gente está falando assim, porque às vezes a gente conhece as pessoas e Deus dá uma palavra para a gente pregar, assim, uma palavra que seja um ensinamento, uma exortação. Agora, porque as pessoas conhecem a gente, não vai valorizar a palavra, falar, não, está falando mal de mim porque ele me conhece. Só falta falar meu nome, já ouvi muito isso na igreja, as pessoas falam. A palavra está pegando ali, está falando, e as pessoas só faltam falar meu nome. Mas não é isso não, irmãos. Deus, ele ama, por isso que ele trata conosco, ele nos corrige. E Jesus, ele, depois que ele pegou, que ele fez essa leitura aí, a Bíblia vai dizer que o pessoal ficaram bravo ali, né? Pegaram, queriam seguir ele, depois que ele falou, se cumpriu hoje, essa escritura aqui, hoje cumpriu, dizendo, sou eu que cheguei. E o povo já ficou bravo, já querendo. Mas não é assim, não, isso é Jesus, meus queridos, não é assim, não. Ainda bem que ele deu continuidade, viu? Ainda bem, senão eu não estava aqui hoje, não é? Amém? Se ele não seguisse em frente, irmãos, nós não estávamos aqui. Aqui eu separei o subtópico aqui agora do segundo tópico. Deixa eu marcar aqui. Eu escrevi para Débora. Eu gosto muito. Segundo subtópico aqui, o Espírito no ministério de Jesus. Vamos ler? Quem pode ler para mim aí? Por favor. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia, Lucas 4, 14, 15. A leitura bíblica em classe dessa lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, abre aspas, para evangelizar os povos, fecha aspas. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessavam pela sua palavra. Mateus 19, 23 e 24. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Salmos 34, 18. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Apregou liberdade aos cativos. João 8, 31 ao 36. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Romanos 8, 20, 21. Deu vista aos cegos. João 9, 39 ao 41. E pôs em liberdade os oprimidos. Deste modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso, e esses textos bíblicos aqui, trazendo para nós o esclarecimento dentro dessa escritura sagrada, né? E a gente tendo essa compreensão. Será que a gente não desejaria também, irmãos, operar esses milagres? Porque está certo que hoje dá vista ao cego. O que é dar vista ao cego? A gente via, Jesus mandava um ali, vai, passa o lodo, vai lavar. Mas aqui, no nosso mundo, nesse tempo de hoje, é o que diz que nós andávamos cegos espiritualmente. Nós não enxergávamos nada acerca do que era a salvação, do que era o reino. Nossos olhos espirituais eram totalmente cegos acerca dessas coisas. Aqueles que não nasceram em berço evangélico, que eu, que vim ser alcançado pela misericórdia de Deus, já com 40 anos de idade, então eu vivia cego. Para mim era tudo uma coisa mais normal do mundo, fazer as coisas, tipo, segundo aquilo que vem no meu pensamento. Mas depois que o Senhor abriu meus olhos espirituais, desvendou, tirou aquela cortina, aí é totalmente diferente, irmãos. É por isso que a gente sente esse desejo, sabe, dentro do nosso coração, de querer continuar falando para as pessoas. Porque Deus ele ainda coloca pessoas
cegas diante de nós ainda. Nós estamos rodeados de pessoas cegas ainda espiritualmente, que ainda não teve seus olhos abertos, os olhos espirituais. E é por isso que nós estamos aprendendo hoje nesse ministério de Jesus Cristo. Para nós poder fazer o quê? Proclamar o Evangelho, continuar pregando e falando. Se a pessoa quiser se assentar, receber uma aula, uma instrução, a gente vai, se dedica, se prepara, né? Coloca e convida a pessoa, não sei quer aprender mais, então a gente vai ensinar um pouquinho. Mas só quem faz isso é quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Porque às vezes a gente está tão cansado, tão ruim, a pessoa está pedindo socorro do nosso lado, e às vezes o cansaço está nos abatendo, nos fazendo perder esse tipo de visão, né? Mas que nós possamos nos fortalecer, porque o Senhor também nos deu um ministério. Todos nós temos um ministério aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos como peregrinos, estamos como forasteiros, estamos de passagem, mas nós temos um ministério da parte do Senhor. Porque não tem, eu não consigo entender a pessoa que recebe essa graça, esse amor, guardar só para ela. Eu não consigo guardar. Às vezes eu até nem passo por palhaço dentro dos outros, assim, no sentido de chegar assim e abordar do nada, assim, sabe? E a pessoa, não, mas eu já conheço, eu já sei. Mas é só que a conduta não condiz que já sabe. E aí a gente vai devagarzinho por mansidão, vai procurando se aproximar, e aquela pessoa, eu quero aprender sim. E a gente se dedica, se propõe a mandar um versículo bíblico, e a conversar com aquela pessoa para ver se ela quer. É isso aí que é tentar abrir os olhos espirituais da pessoa, para ver se enxerga a condição em que ela se encontra ultimamente. Porque senão, de que adianta a gente falar que está cheio do Espírito Santo, né? E que de repente surge uma oportunidade e a gente pega e desperdiça essa oportunidade, né? E tem uma oportunidade que Deus põe diante de nós que é bem visível mesmo, tem uma coisa bem. Você fala, meu Deus, foi o Senhor, que coisa que essa pessoa. A gente percebe, é bem perceptível, irmão. E aí é onde o Espírito Santo nos faz lembrar. Essa pessoa está séria ainda. Dá para você levar uma palavra para ela, dá para você entregar um folhetinho para ela. Eu peguei para essa mãe desse rapaz, não tinha carimbo no folheto lá. Coloquei lá no meu Face, lá e falei, essa letra aí, você só vai encontrar coisa do Evangelho, você vai encontrar mensagem, essas outras, brincadeira que eu faço lá, mas ele falou, não, ela não vai entrar. Eu falei, então você vai entrar essa aí que vem aprender depois, e serve para você também, viu? Você não está perdido não. Ele falou, não, mas eu estou cheio de sabe, tantas palavras. Ele falou, eu tenho um telefone, eu tenho o iPhone 14 e tenho o iPhone 11. O iPhone 14 é da namorada e o iPhone 11 é das amantes. Então eu estou todo cheio de prostituição, estou cheio de tudo. Eu falei, você está? Ele falou, eu falei, mas você está vivo ainda? Ele falou, eu falei, então dá tempo ainda. Falei, então dá tempo. Ele falou, vamos ver. Eu falei, aí eu contei meu testemunho para ele, quando eu tinha 18 anos. Eu falei, quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhei de servente pedreiro, e eu não conhecia nada de negócio de cristianismo, nada, aquele pedreiro chapando massa lá. Quando chegava na sexta-feira, ele perguntava para mim, e hoje? Eu falava, chamava de grana, que ele era piauiense. E hoje, grana, o que você vai fazer? Eu falei, hoje é sexta, eu vou na balada, não sei onde, sábado, domingo, matinê, cada um com um namorado diferente. E ele falou, pois eu vou te falar uma coisa, Deus tem uma grande obra na tua vida. E no dia que ele te alcançar, você vai se lembrar disso. E eu peguei esse testemunho e já contei lá para o rapaz. Falei, presta atenção no que eu vou te falar hoje, uma coisa que eu ouvi com 18 anos. Você tem 21 hoje. Você está cumprindo condicional. Você não pode mais ter a casa, você não pode mais sair. Você fica esperto que no Japão não é que tem no Brasil, não. Você fica paisando, vigiando, então você toma cuidado. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje você tem 21 anos e eu estou para te dizer que Deus tem uma grande obra na tua vida. E um dia você vai se lembrar. Que nem eu estou me lembrando hoje, quando eu tinha 18 anos, porque eu era servente pedreiro, aquele pedreiro falou para mim. Eu quero ser instrumento de Deus na tua vida. E é assim, irmãos, é uma oportunidade que Deus dá e você já chega. Aí deixa agora o Espírito Santo trabalhar. Pega o nome dele, vai orar e entrega na mão de Deus. Porque tem coisa que nós vamos fazer aqui e a gente não vai ver. Só naquele grande dia. Mas o importante é isso, é nós continuarmos. Amém, meus queridos? A proclamação do Evangelho de poder, com curas divinas, libertação, sinais e prodígios, só é possível aonde? Aonde há a virtude do Espírito Santo. Se não houvesse a virtude do Espírito Santo, não é possível. Com tudo isso, quer ver? Isaías capítulo 11, versos 1 e 2, para a gente fazer uma meditação, para não ficar só nas minhas palavras. Isaías capítulo 11. E achar, pode ler aí, verso 1 e 2, e o outro leu o capítulo 4, verso 2 e 1. Profeta Isaías. Acharam? Capítulo 11, verso 1 e 2.
possível onde há a virtude do Espírito Santo. Senão não tem outro. Quem achou o 4, verso 2 aí? Vou ler aqui então. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para que o esperarem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Esse Isaías capítulo 4, verso 21. Vou ler ela aqui. Fiz uma letra tão pequenininha aqui. Aqui. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Esses ais aqui, irmãos, é justamente quando aquele povo estava bem corrompido mesmo. O povo estava corrompido e começou a vir esses ais que o profeta vai falando. Agora, se a pessoa pegar, como é que a pessoa vai proclamar o Evangelho e receber curas se a pessoa está cheia desses ais? É só com a virtude do Espírito Santo. É somente com a virtude do Espírito Santo que nós podemos proclamar esse Evangelho de poder. E eu creio que Deus está desejoso de derramar esse poder sobre nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus Cristo que nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, porque nós estamos na 4ª lição desse Aviva a Tua Obra. E Deus já está começando a avivar algumas pessoas por aí afora, e quem quiser ser avivado, o momento é esse. Amém? O momento é esse de ser avivado, irmãos. E eu estou querendo, eu preciso mesmo, sabe? Eu me sinto verdade, eu preciso. A sinopse do tópico 1 vai dizer assim: o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus Cristo. Olha, teve uma participação ativa. Meu Deus! E será por que não tem a participação ativa no nosso ministério, hein? Deve estar faltando alguma coisa, né? Nós vamos já caminhar aqui para o segundo tópico aqui, Jesus e a oração em seu ministério, que eu creio que é justamente por causa dessa falta de oração que às vezes o Espírito Santo ele não encontra no nosso coração esse desejo de a gente ser avivado, porque Deus ele quer nos avivar, irmãos. E que é oração, irmãos? O que é orar? Às vezes eu vejo a pessoa falar orar. O que é orar, irmão? Como é que é? Orar é o quê? Falar com Deus, ter um diálogo. E às vezes eu já ouvi a pessoa falar, mas vamos orar de novo. Falei, irmãos, que coisa maravilhosa poder orar quando você está consciente de com quem você está falando. Agora a gente vai esperar a situação apertar, a coisa ficar feia do nosso lado para poder a gente vir orar, irmãos? Jamais. O segundo tópico aqui vai falar Jesus e a oração em seu ministério. Pode ler, irmão? Não estou pulando nada aqui não, né, gente? Eu estava ministrando lá em Caquegó, falei, quando nós chegamos diante do nosso Pai, a gente fala, Senhor, eu estou orando como um filho que está tão distante do Senhor ainda. Eu estou aqui na terra e o Senhor está no céu. Então eu estou como um filho distante. Eu estou distante dele, mas ele não está distante de nenhum de nós, amém? É por isso que nós oramos. A gente começa a imaginar quando ele descia para falar com Adão. Ele conversava com Adão, tinha um prazer de descer lá para falar com Adão. Agora hoje, por causa dos pecados, das nossas iniquidades, muitas das vezes não podemos
É só pela fé e no Espírito mesmo. E nós nos dirigimos a Ele. Porque vai chegar um dia, a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos nos achegar a Ele em oração. Porque Ele está sempre pronto para nos ouvir. Deus tem sempre algo para nos revelar de novo. Todos os dias Deus tem algo para nos revelar. Agora nós temos que conversar com Ele, irmãos. Eu já vi pessoas falar que não tem assunto quando vai conversar com Deus. Irmãos, acaba, conversa logo. Não sei mais o que falar. Quando chegar esse momento, fecha a tua boca, fecha teus olhos, fica ali com os olhos fechados. E em espírito fala, já que eu não tenho o que falar, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E ali Deus vai ministrando no teu coração, vai ministrando na tua mente. Daqui a pouco você volta ativa de novo. É um outro irmão que está quebrantado, que está orando ali. E ali Deus vai ministrando através da oração do irmão. E Deus vai te enchendo novamente. É uma sequência. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Até ontem nós estávamos aqui dentro, segunda-feira, orando. E é uma coisa extraordinária. Você fica tão incendiado, tão gostoso que você não quer parar, irmãos. Esse avivamento e essa chama tem que arder em cada coração. Eu louvo a Deus, irmãos, que por causa de algumas dificuldades, algumas coisas, não está podendo vir todo mundo se reunir aqui para orar. Mas que vocês possam ter esse sentimento dentro da casa de vocês, de dobrar o joelho lá, e falar que nem Billy Graham falou, orar até que Deus responda a você. Não que você ouça a Deus, mas até, orar não para que Deus ouça você, mas até que você ouça a Deus. Fica orando ali até que você consiga ouvir a voz de Deus. Você vai ver como é que você vai se levantar ali, cheio, transformado, falando em línguas, glorificando a Deus. E quando você sai para a rua, irmãos, é uma coisa maravilhosa, que sempre vai haver uma situação que a gente vai poder distrair aqui. Eu lembro quando eu estava orando de madrugada aqui nesse prédio chamado, quando eu morava aqui no Esperança, no prédio roxo, que tem de prédio ali do Guel, ali que eu gravei ali. 4 horas da manhã eu orando, acho que da Suzuki, comecei a orar. E chorando em lágrimas, quebrantadas. Daqui a pouco eu recebi aquele refrigério. E eu só pensei em ligar para o pastor na hora daquele açougue que eu recebi. E eu fiquei, meu Deus, e agora eu comecei a chorar. A Beth acordou, perguntando o que estava acontecendo. Eu falei, já liguei para o pastor aí. Eu recebi algo que não estou conseguindo entender. Mas era só lágrimas, meu coração aquecido. Depois, no outro dia, já deu vontade de sair falando para todo mundo. Lá na Suzuki mesmo, quando eu trabalho lá mesmo, ninguém podia falar comigo. Quando estava um cara ligado com o outro, eu conversava, eles faziam as pazes, o cara já falou, você passou por aí, né? Eu falava, não, o Espírito Santo de Deus que passou por aí, através da minha vida. Porque tinha cara que não se falava, lá era briga, era concorrência, negócio de serviço, e as pessoas começavam, e os caras falavam, você já passou por ali, para fazer isso aí, para fazer esses dois, está se falando aí. Mas era o Espírito Santo que usava ali, com propriedade, com autoridade. E a gente somente falava, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Então é assim que o avivamento faz na gente. E eu espero que continue na minha vida até que o Senhor Jesus Cristo volte. E é o que eu desejo para vocês também, amém, meus queridos? Desejo para cada um de vocês, para que nós possamos, irmãos, cada dia mais estarmos cheios dessa presença gloriosa, amém? Olha só, nesse valor da oração aqui, a oração ela faz o seguinte, ela prioriza o reino de Deus, que está lá em Lucas 12:31, depois Marcos 1:35. Jesus ele orou durante o seu ministério. A oração não é conduzir Deus à minha vontade, amém? Mas é o alinhamento da minha vontade à vontade dele. Então, é o alinhamento da minha vontade à vontade dele. Não é eu vou conduzir Deus à minha vontade, porque eu quero, porque eu vou orar. Não é assim, irmãos. Você tem apenas que alinhar com a vontade de Deus. Porque quando ele faz e faz bem feito. E ainda que ele seja tardio, ele faz. Porque nós precisamos ter essas experiências de Deus atuando e fazendo na vida da gente, para a gente testemunhar, para as pessoas verem. Porque esse mexicano está há 5 anos no lugar lá. Ele tem 62 anos de idade. Eu falei para ele, se você tiver fé, você pede. Eu vou pedir para me trocar daqui, eu quero trabalhar só de dia. E eu vou pedir, eu tenho um sim ou não. Mas eu creio primeiramente em Deus, eu busco em oração. E agora ele ficou um pouco chateado por ter saído lá, porque não conseguiu, falou que nunca parou ninguém lá onde ele trabalha. O serviço ficou mais puxado ainda. Eu falei para ele, começa a orar, começa a pedir para Deus. Agora só que tem que ser oração, uma oração específica. Você tem que colocar um propósito aqui e saber para que você está orando, o que você está orando. Né? Porque se você está orando, falando com Deus,
Deus já conhece a tua necessidade. Agora você vai ficar aí, os caras botando você para correr que nem um louco aí. Ele falou, eu tenho que aguentar mais 3 anos que eu vou me aposentar, já não estou aguentando mais. Eu falei, irmão, para mim, eu tenho 55, para mim está puxado, eu já pedi para Deus. Eu só quero o tempo dele. Aí ele, quando eu fui me despedir dele hoje, ele falou, olha, esse Deus que tu fala, ele é poderoso mesmo, né? Eu falei, glória seja dada a ele, querido. E é um incentivo para você pedir também, não dá tempo, porque mais 3 anos, se você ficar pedindo, está o serviço aí alguém internet, você vai. Ele falou, eu tenho que orar mesmo, mas o meu problema é que eu tenho muito pecado, muita coisa ruim dentro de mim. Eu falei, isso aí é tudo espírito. É uma batalha espiritual. É só você querer se libertar. Jesus sempre perguntava para aqueles que queriam ser curados, você quer ser curado? Você quer se libertar? Agora, se você não quiser, ele não vai. Deus é educado, o Santo Deus também é educado. Ele não vai chegar em você tirando aquilo que você não quer que ele tire. Mas se você pedir, ele tira. Se ele encontrar sinceridade no teu coração, ele tira. Ele falou, então eu vou orar daqui a um dia você vai vir. Eu falei, então eu vou esperar. Eu vou continuar orando por você e orar comigo. É assim, irmãos. Porque Deus ele faz. Da maneira dele, como ele quer. Fui lá ver o serviço, eu falei, meu Deus, que coisa. Uma mesinha assim, uma pecinha com 8 parafusinhos. Eu falei, Senhor, não deixa eu ficar duvidando desse serviço nem botando dúvida não, pai. Eu quero glorificar o teu nome com esse serviço. Não tem um cheiro de tinta, não tem um cheiro de gasolina, não tem um barulho, o chão chega a brilha. E o cara falou, você pode até comer aqui se quiser, ficar sentadinho aqui. Eita, isso faz que eu choro na hora. E ver como que Deus trabalha. E é maravilhoso. É assim, irmãos, pede. Se você tem essa graça de Deus na tua vida, você pede. Eu não sei o que você está precisando, mas pede, que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa e imagina. Bem, meus queridos? É só ter coragem de pedir, com um propósito, lógico. Então, tem que ser alinhado. É ele que faz, é ele que manda, não é nós. Não precisa chegar ao céu, tem que fazer. Eu determino, não sei o que. Tem que estar alinhado à vontade. E aí ele vê a sinceridade do coração e fala, aí. E aí é a hora que você glorificar a Deus. Eu falei, sabe o que eu falei para ele? Sabe por que Deus está me tirando daqui? Porque agora você não viu no final do ano aí quantas revistas eu distribuí aqui dentro? Tem 25 pessoas trabalhando aqui, eu distribuí 25 revistas, uma para cada um. Então eu já desci uma semente em cada coração aqui. Então eu creio que Deus já está me movendo para outro lugar. Aí o rapaz que trabalha comigo já falou, não, ele é até conhecido nosso. Ele falou, não, mas tem uma mulher, uma baixinha lá no cabelo curtinho, assim que é não sei o que, não sei o que. Eu falei para ele, não, minha luta não é contra pessoas. Se a batalha for espiritual, eu vou começar a oração antes de entrar lá. Para repreender todo esse espírito que está ali maligno ali, limpar o território para a gente entrar ali com a presença do Espírito Santo e poder testemunhar a vida deles. E dali, quem sabe, nos unir mais sementes do Evangelho nos corações ali. Porque é para isso que Deus tem nos chamado. Amém? Então é assim, irmãos, em cada lugar que Deus te colocar, seja salvo e luz. Amém? E tudo isso é valorizando essa oração, esse diálogo com esse Criador maravilhoso, com esse Deus poderoso. Uma vida de oração. Quem pode ler, por gentileza? Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio de 70 discípulos. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus a condição humana, nosso Senhor buscava a comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Louvado seja Deus. Está vendo? A vontade dele é sempre a melhor. Né? Então, quando a gente ora, por isso que Jesus falou, seja feita a tua vontade. Todavia, seja feito como o Senhor quer. E ele orava para fazer as escolhas. Agora, a pergunta aqui para nós é o que? E nós? A quem nós vamos orar? A quem nós vamos orar? Porque nós precisamos orar, você sabe disso, né? Todos nós precisamos orar. Jesus ele deixou vários ensinamentos aqui para a gente estar orando. São muitos textos bíblicos que tem para nós termos uma vida de oração abundante e continuar seguindo. Olha só, os textos bíblicos que nós encontramos aqui, eles lembram, ensinam e estimulam e advertem o homem a buscar a Deus em todo o tempo. Então, olha os textos bíblicos que eu vou passar para vocês aqui. Deuteronômio 4, 27, 30. Não tem na lição isso aí, eles vão marcar. Primeira Crônica 16, 4. Salmos 119, 2. Jeremias 29, 13. E Efésios 6, 18.
e João 15, do 7 ao 16. Esses textos bíblicos aqui, eles nos lembram, eles nos ensinam, eles nos advertem, nos estimulam a buscar a Deus. Porque às vezes, não sei lá, aqui ó, pega esses textos bíblicos lá, para você ver que coisa linda. Quer ver quando eu abri o Deuteronômio aqui, ó? Eu deixei separado aqui, porque eu já tem muitos textos, né? Mas sempre que eu estou fazendo estudo assim, eu recebo, eu vou ler. Eu pego dois textos mais longos, Deuteronômio 4, 27 a 30, quer ver? Olha aqui. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. Essa é a história. Vamos lá. E ali servireis a deuses que são obras de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do conselho que jurou a teus pais. Amém? Está falando do povo de Israel, mas é uma coisa que a gente vê que é um texto que aquele povo saiu dali. Eles podiam se prostrar diante desses deuses aqui. Hoje nós estamos aqui, se você prestar atenção, em cada esquina aqui tem uma estátuazinha de pedra, um portalzinho vermelho pintado, né? Esse povo japonês está encurvado diante dessas pedras, dessas coisas. E nós, como missionários aqui, o que nós temos que fazer? Nós vamos sair quebrando, chutando, quebrando. Às vezes já passou isso na minha cabeça, está repreendido, Satanás, não vou quebrar. E chutar aqueles negócios aqui, uns ali, depois eles põem todos nos lencinhos vermelhos no pescoço deles, assim, aquele monte de bonequinho, eles põem a coisa assim, cada casa tem um. Mas irmãos, aquilo ali está uma amostra. Mas aqui, a palavra está nos dizendo que é para nós orar para Deus, que é para Deus, não é arrancar dali, quebrar dali, é do coração daquelas pessoas que ainda estão sem entendimento. Então nós vamos orar para que Deus opere na vida dessas pessoas, para que tirem essa cegueira. Não a gente sair chutando, quebrando, destruindo, não. Deixa lá. Mas vamos orar, Senhor, olha para essa nação onde o Senhor nos colocou. Eu fico triste, eu já cheguei a colocar dentro daquelas casinhas coletivas, sabe, os livrinhos japoneses. Mas quem sabe não, cara, vai fazer a LPzinha ali, pega aí, e Deus converte ele. Porque tem a palavra de Deus ali, então você vai lá, tem a janelinha, né? Aquele santinho lá dentro, lá você já não põe aqueles pequenininhos, joga lá dentro. Aí o cara vai fazer a faxina lá, né? E acha que lá e Deus. É assim, irmãos, é estratégia. Agora eu vou quebrar, vou derrubar, vou ficar bravo? Não. Mas o Espírito Santo de Deus nos convida a continuar levando essa palavra em oração, porque sem oração nós não vamos conseguir. Por isso nós temos que valorizar a oração e ter sempre uma vida de oração. Bem, meus queridos? Jesus ensinou também em João 15, do 7 ao 16. Jesus, olha aqui, quer ver? João 15, do 7 ao 16. Tu vê? Está muito puxado. 9h30, não tem nada. Versículo 7 ao 16. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedides tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vos a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando fala amigo, pessoas que estão trabalhando com a gente consegue fazer um ciclo de amizade ali, sabe? Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque
tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim, de que tudo quanto pedires em meu nome, pedis ao Pai e Ele vos conceda. Tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Aí eu quero saber se alguém tem alguma dúvida acerca desse texto bíblico. Porque talvez ele ainda não tenha concedido aquilo que você tem pedido, meu querido. Mas o tempo está chegando. Ela achou, recebe essa palavra, pelo amor de Deus. O tempo está chegando, eu não sei o que você está pedindo, não. Mas o Espírito está me conduzindo a direcionar essa palavra para a tua vida nessa noite. O tempo está chegando. Você tem colocado diante dele? Você tem amado o que ele tem ensinado? Ele está falando, se você me amares, o principal é isso, é o amor. Foi o texto que ele, jovem, pregou lá em Edward, pregando, lecionando Romanos ali. Quando ele chegou naquele texto, eu falei, meu Deus, que extraordinário. Porque nós estamos vivendo um esfriamento, uma falta de amor tão grande que isso aí está prejudicando a nossa vida espiritual. Então precisamos ser tocados por esse amor. Porque esse avivamento é gerado através do amor, irmãos. Por isso que ele está falando aqui, se vós me amares. Amém? Então nós somos chamados para viver e vivenciar esse amor. Vamos para o terceiro tópico aqui. Tem mais textos aqui, mas a gente vai deixar para outra ocasião, quando o Senhor nos chamar. A sinopse do tópico 2 está falando, a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus Cristo. E que essa oração também, que nós fizemos nesse tempo, ela possa também ser um papel importante nas nossas vidas. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Uma vida na unção do Espírito. Quem pode ler aí? Com unção, nós nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, semelhança da sua atuação do Espírito no ministério de Jesus. Amém. Vamos continuar lendo o segundo. A unção do Espírito na vida do obreiro, para a gente tecer um comentário aqui em cima disso que nós aprendemos aqui. Porque aqui nós temos os textos bíblicos, né? Uma vida na unção do Espírito, é o terceiro tópico, e o primeiro subtópico é a unção do Espírito na vida do obreiro. Amém? Para poder a gente já ir caminhando, deixa eu ver, para o final. Quem pode ler? A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce liderança administrativa, atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina, se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro no Chico sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano, de maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém grifou essa parte aí? Mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, vírgula, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo 4,7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Amém? Ele frisou bem aqui, todo obreiro avivado. Então, se nós não estamos avivados ainda, o que nós temos que fazer? Correr atrás e buscar esse avivamento. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, para poder buscar esse avivamento, meus irmãos.
Esse estudo aqui vai fechar com chave de ouro aqui nesse trimestre aqui. Eu creio que Deus vai nos avivar. Eu tenho tanta esperança nisso, irmãos. Agora já colocaram um propósito para a gente estar orando nesse mês de março. E espera, hein? Pode esperar, irmãos. Eu não estou falando pela carne, não. Estou falando pelo Espírito. Deus vai trazer um quebrantamento nesse lugar, nessa congregação e nessas vidas, para que outras vidas venham a ser incendiadas nesse lugar. Porque o tempo é esse, o tempo presente é esse. Nós não estamos mais aqui esperando que outras coisas sobrenaturais aconteçam. Nós estamos esperando somente esse avivamento. Porque Deus já está se manifestando, já está se movendo. A única coisa que Ele quer encontrar no nosso coração é esse desejo de nós sermos avivados. É esse desejo que Deus quer encontrar em nosso coração. Deixar que as preocupações, as prestações, nós estamos bem, temos contas, precisamos trabalhar, precisamos. Mas não abrir e fechar de olhos, não. Quando a trombeta soar, não. Fica despreocupado, porque não vai ficar nada, você não vai levar nada aqui dessa terra, não. Então procura esse sentimento dentro do teu coração, de ser avivado, porque aí Deus vai continuar com essa obra poderosa em nossas vidas, e através de nossas vidas nós vamos dar testemunho aqui nessa nação, de que verdadeiramente nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que se move. Talvez os japoneses eles são muito fãs dos americanos. Talvez já tenha chegado a notícia nos ouvidos de alguns naquele lugar, porque já está se espalhando para outras universidades e outros locais. E logo vai chegar aqui. Eita, pensa para chegar dentro de você, irmão. Ele que não chega numa congregação local. Porque um crente avivado, aonde ele chega, o Espírito se manifesta. Quando o crente está avivado, basta um. Basta um, irmão. Não precisa uma multidão, não. Daquele um, o apóstolo Pedro ali avivado, já daqui a pouco pregou, já foi 3.000. Daqui a pouco vem Estevão, daqui a pouco vem Filipe, avivado ali. E o Estevão chegou até ver o céu aberto ali. E o Senhor ali, diante da destra do Pai. Avivado, sem medo de pedrada de coisa. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós nesses últimos tempos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos fechar com essa aqui. A unção do Espírito na vida do crente. Olha só. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos os sacerdotes real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares que seus pés tocarem. Mateus 28:19 e Efésios 6:15. Mas para isso, presta atenção. Essa Bíblia que nós precisamos. Eita glória. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Amém? Eita glória, irmão! Quem não quer ser essa testemunha poderosa de Jesus Cristo? Irmãos, a gente se alegra. Eu sou um cara alegre. E eu não sou alegre porque tenho posse, porque tenho isso, porque tenho aqui tanto. Eu sou alegre porque Deus colocou essa alegria dentro do meu coração. E essa alegria, eu não troco por nada, irmãos. Eu não sei, não vou ficar provando Deus, pedindo para Deus, me leva você para onde eu vou continuar alegre. Me leva você para onde eu vou continuar alegre. Mas se Ele me levar, eu vou continuar alegre. Eu não vou pedir. Deus sabe a estrutura, até onde a gente vai, o que a gente suporta, né? Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus coloca cada um numa condição, né? Billy Graham pegava para o presidente, para não sei o quê, cada um, né? Chegava ali. Os pode parar para pegar, para a Nigéria, pode. Eu sempre estou orando, irmãos. Agora eu me inscrevi ali no site Portas Abertas ali, os irmãos estão sempre pedindo oração para mim, orar por mim, para mim orar pelos nossos irmãos. E eu já escrevo lá embaixo, irmãos, eu não vou orar para Deus livrar você de nenhuma perseguição, não. Eu vou orar para Deus te fortalecer para você continuar firme. Porque eu creio em Deus que eu sigo. Se Ele permitir que alguma coisa aconteça, você já vai fechar os olhos lá na glória. Se você estiver firme em Jesus Cristo, a tua fé estiver arraigada nele, a palavra dele está gerando vida no teu coração, você vai fechar os olhos lá na eternidade. E é isso que eu oro. Dá força, Senhor, para que não haja desistência.
E nos encoraje para nós continuar também. Para nós estar preparados, para quando surgir a oportunidade do Senhor nos enviar, nós poder falar, eis vem aqui, usa a minha mão. Amém, meus irmãos? Vamos ver a conclusão? Encerramos até aí? Os irmãos compreenderam? A escolha de obreiros através da oração, olha só, após a descida do Espírito Santo, nós vemos obreiros saírem cheios do Espírito Santo, pregando a boa notícia. Nós encontramos esse texto em Atos 2,41, que é o que eu falei de Pedro agora, depois Atos 6, do 3 ao 5, 6, 3 e 5, 8, Estevão e Filipe está em Atos 8, 6 e 8. E outros mais foram preparados pelo Espírito Santo. E uma palavra para nós, esse mesmo Espírito que confirma e capacita, ele vai está querendo capacitar ainda homens e mulheres para esse trabalho. É só que ele respeita a nossa opinião. A Escritura Sagrada nos relata, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Então não adianta a gente se oferecer e falar, não, eu fico maravilhado. Às vezes eu estou trabalhando ali no Éden e eu fico falando com Deus, falei, Senhor, Gideão estava ali no lagar, ali, o Senhor pá, chamou ele, né? O outro estava ali, o Senhor pá, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Vê aí que o Senhor quer aí, eu estou aqui. Eu fico conversando assim, sabe? Eu tenho um manezão ali, cavando a terra e falando, eu estou aqui também. Gideão estava lá, né? Malhando o trigo lá, o outro estava ali. O Eliseu estava lá tocando a sua junta de boi, o Senhor chegou, olha eu aqui. Eita glória, Deus, é maravilhoso. É gostoso você querer trabalhar com Jesus Cristo. É uma coisa linda e maravilhosa você querer trabalhar com Jesus Cristo. Olha só, falar por Deus será revigorante para você. Presta atenção, falar por Deus. Deus usando a tua boca, você falar por Deus será revigorante para você. E útil para os pecadores e honroso para Jesus Cristo. Coisa linda, né? Essa frase é do nosso irmão Charles Haddon Spurgeon. Falar por Deus será revigorante para você, útil para os pecadores e honroso para Jesus Cristo. Então que nós possamos honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, né, meus queridos irmãos, viver uma vida revigorada e fortalecida em Deus, que possamos ser úteis para os pecadores que estão do nosso lado todos os dias, cheio de besteira, de palavrão, de coisa, e nós ali. Amém? Vamos para a conclusão? Nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco será diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Amém? Graças a Deus, chegamos a mais um final. Eu não vou fazer a conclusão, o pastor não está aqui, não chegou ainda, mas dê uma meditada mais na lição. Vamos orar, irmãos? O pastor não chegou ainda. Eu fui rápido demais, eu pulei. Você quer fazer a revisão? Fui rápido demais, eu peguei a apresentação e agora na segunda aqui. Já vou entregar já a conclusão também. Vamos fazer a revisão? Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo no coral aqui, o Espírito Santo deseja em nossos corações aqui agora com esse sentimento de gratidão. Porque se vocês enxergarem bem aqui, a resposta está aí também. Então vamos lá, vou fazer a pergunta, vocês no coral só vai dar a resposta aí. Para ficar avivado aqui esse ambiente. Glória a Deus. Segunda lição, qual o papel do Espírito Santo no ministério da encarnação? O Espírito Santo foi como executor divino no ministério da encarnação, sob a virtude do Espírito. Nosso Senhor se tornou. Aleluia. Cite pelo menos 3 objetivos do ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, perdoar e perdoar pecadinhos. O que a oração do Pai Nosso revela? Essa oração revela a missão do Pai de Deus. O que o obreiro não deve negligenciar? Não deve negligenciar a oração, jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Por que Deus chamou para crente? Deus chamou para gente então para o evangelho em todos os lugares em que seus pés estavam. Eita glória!
Porque falar por Deus será revigorante. Pai, em nome de Jesus, nós concluímos mais uma lição nessa sexta-feira, cansativa, após horas de trabalhos. Sabemos que os nossos irmãos estão cansados, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó, mas o Senhor é poderoso para nos revigorar nessa noite, ó Pai querido, para poder, ó Deus querido, continuar, Pai querido, com o nosso coração desejoso desse avivamento, meu Deus, de todos esses ensinamentos que chegou até os nossos ouvidos nessa noite, que eles não passam de um ouvido para o outro, para que ele desça para o nosso coração e encontre uma terra fértil, Pai. Que no nosso coração esteja sempre esse desejo de continuar levando essa boa notícia onde tocarmos as plantas dos nossos pés. O Senhor deixou bem claro para nós que nós precisamos dessa vida de oração, dessa vida de leitura devocional, dessa comunhão com o Teu Espírito Santo, porque o Senhor mesmo declara na Tua palavra: vós sem mim nada podeis fazer, mas todavia, Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque nós sabemos que nós estamos no Senhor. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos comprou com o Teu sangue precioso, e o Senhor quer nos usar para ir atrás das ovelhas perdidas das casas de Israel, que estão por aí perdidas, embaraçadas ainda. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor traga um avivamento nas nossas vidas, em cada um de nós em particular, ou na congregação em si, todos aqueles, ó Pai, que estão ansiando, ó Deus, por esse mover do Teu Espírito, que está com o seu coração aberto, ó Deus, com os seus pensamentos levados para as coisas do alto, que o Senhor venha renovar e fortalecer, venha revigorar, venha dar estratégias nesse tempo que nós estamos vivendo, Pai querido, porque esse mundo jaz no maligno, mas nós estamos cobertos com uma mão poderosa, parada, para o dia da redenção que nosso Senhor virá nos buscar. Abençoa a tua igreja, abençoa a juventude dessa igreja, abençoa as crianças, abençoa os anciãos, abençoe todos aqueles, ó Pai querido, que porventura não puderam vir aqui nesse local hoje. Guarda, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e do Senhor nós não teremos falta. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, devolvo a direção ao nosso presbítero, agradecendo essa oportunidade. E que o Espírito Santo do Senhor transmita com mais profundidade, meus queridos, tudo isso que nós aprendemos aqui nessa noite. Amém? Seja louvado o nome do Senhor.